Bom, nessa videoaula iremos ensinar como que se faz para você projetar um platô, tá? Eu não vou entrar em detalhes em como projetar um platô, porque já existe uma videoaula para projetar platô, ou seja, um platô, tá? Então assim, eu não vou, para essa videoaula não ficar longa, eu não vou projetar novamente, ensinar todos os detalhes de como projetar um platô, tá? Eu vou projetar aqui mais rápido o platô, porque o intuito dessa aula não é nem fazer o platô, e sim fazer duas ruas, né? Dois acessos, porque ele vai ser um platô que vai ter um acesso pelo lado de cima e vai ter um acesso pelo lado de baixo, ou seja, o lado de baixo entrando dentro do platô, subindo, né? E o lado de cima é uma rua saindo da rua, entrando no platô, tá? Então o foco da aula não é nem criar platô, mas sim como fazer a interligação entre um platô criado, ou seja, um platô pronto, né? E uma rampa de acesso para entrar, tá? Seja ela caindo para dentro do platô ou ela subindo de uma rua mais baixa para o platô que está mais alto, ou de uma rua que está acima do platô, entrando para o platô que está mais baixo, tá? Então assim, a parte de criar platô eu vou fazer mais rápido, tá? Porque já tem a videoaula de ensinar a criar platô, então o foco não é esse. O foco é como você mistura os dois, como você faz para casar um platô e para fazer as rampas de acesso nesse platô, tá? Esse é o foco maior da aula, tá bom? Bom, então temos um levantamento natural, tá? Aqui já é uma rua pronta, tá? Ela pronta, que eu digo assim, ela já existe lá em campo, tá? Então foi coletado aqui mais pontos nesse lugar aqui, para você ter uma altimetria melhor ali de como é a rua lá hoje, tá? Então aqui tá os terrenos naturais, tá bom? Então, aqui, essa linha branca será o nosso plano, tá? Ou seja, nós vamos planar tudo aqui dentro, vamos estabelecer uma cota e fazer o platô, tá? E depois que esse platô pronto, a gente vai fazer as rampas de acesso que vai sair dessa rua, vai ter uma rampa de acesso para entrar no platô. E aqui também, essa rua aqui vai ter um levantamento que tem aqui, né? Que a gente vai fazer que aqui é mais baixo, né? Vocês vão ver no MDT. A gente vai fazer o acesso para cá, tá? Para você entender. Então eu vou criar um MDT aqui natural, que ele é a base nossa de tudo, tá? Então eu vou criar aqui um MDT, tá bom? Só lembrando, para você para você que não sabe como criar MDT, essas coisas, eu não vou abordar esse detalhe aqui, tá? Isso aqui é um foco maior só de como mexer com platô. Eu falo isso por quê? Porque às vezes o pessoal vai assistir a videoaula e eles não assimilam que precisam primeiro ver o que está para trás, né? Aqui, se a gente for gravar vídeo de tudo, a gente não consegue. Então a gente parte aqui do princípio que a pessoa já sabe, já tem um desenho, já sabe criar um MDT e ela só quer já até sabe até fazer um platô. Só que ela não sabe como fazer a junção entre platô e rampa, tá? Então essa parte de MDT eu vou fazer mais rápido, essas coisas assim. Quem quiser ver a aula de MDT, vê depois, tá bom? Então em outra aula que existe aí. Então temos o desenho natural, então vamos criar aqui o MDT, tá? Desse terreno. Lembrando que ele é o natural, a gente não projetou nada nele ainda, tá? Só pra gente saber como que é o terreno. Então tá aqui, ó. Tem as curvas de nível. Eu vou vir aqui, vamos mandar criar um 3D só para vocês verem como que é esse terreno natural, tá? Ele é um terreno bem acidentado aí, tá? Então tá aqui o terreno. Tá bom? Então aqui o terreno. Aqui vocês podem ver que já existe uma rua pronta, né? Que já foi levantada desse jeito, ela já estava pronta o levantamento. E aqui em cima também tem uma vermelha. Então você pode reparar que aqui é mais alto, aqui é mais baixo e aqui será o nosso plano. A gente vai fazer um platô aqui entre essas duas ruas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é um quebra-cabeça isso daqui, tá? O que é o quebra-cabeça? A gente vai fazer primeiro uma parte e depois vai fazer a outra. Qual que é a primeira parte que a gente vai fazer? A gente vai fazer um platô, tá? A rampa vai ficar por último. Para quem nunca mexeu com perfil, precisa entender como faz perfil. Porque as rampas a gente vai fazer via perfil, tá? Ah, Leandro, mas eu não sei criar perfil. Então volta lá, vai nas playlists de criar perfil para você entender como que funciona a criação de perfil, porque não tem como eu detalhar tudo aqui sobre criar perfil, senão a aula fica muito longa. Então assim, quais são as ferramentas que a gente vai usar aqui? A ferramenta criar platô, tá?
E depois que o platô estiver pronto, a gente vai usar a ferramenta perfil para criar as duas rampas, mas eu vou fazer bem rápido isso, tá? Como eu falei, o foco dessa aula não é ensinar a criar platô ou ensinar a criar perfil, nada disso. É como juntar as duas informações. Eu quero fazer um platô com uma rampa junto. Então eu vou usar as ferramentas que existem no GeoOffice que deixa eu montar esse quebra-cabeça, que é uma chamada criar platô, aí tem uma videoaula específica de criar platô, e tem a videoaula de perfil, né? Que também é outra ferramenta que eu posso usar. Então eu vou unir o útil ao agradável, vou usar essas duas ferramentas para fazer o quebra-cabeça que eu quero, tá? Então, para quem não sabe criar platô, tem aula de platô. Para quem não sabe criar perfil, tem aula de perfil. Tá? Então a gente vai usar ela meio rápido aqui, tá bom? Bom, vamos lá então. Eu tenho aqui o meu perímetro, então a primeira coisa que eu vou fazer é a criação do platô. Você tem que definir a cota que você quer, tá? Isso aqui, só lembrando, isso aqui é pessoal, um estudo de caso que foi feito aqui, então aqui dá para me fazer o que eu quero mostrar. Só que assim, existe 1 milhão de maneiras de fazer, cada situação é uma. Porque às vezes a pessoa, mas eu não consigo fazer. Pessoal, aqui é o conceito, você vai entender só o conceito. Tá? Depois você vai aplicar isso aqui num projeto seu, mas você tem que pensar por si só, qual que é a melhor maneira, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que você precisa definir é a cota. Aqui eu já tenho minha cota definida. A cota do meu platô aqui, ela será 493, tá? Essa será a cota que eu já defini, tá bom? Aí você tem que fazer um estudo de caso, qual vai ser a cota do seu, tá bom? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, como eu já tenho o MDT criado, agora eu consigo criar um platô, porque se eu não tiver um MDT eu não crio platô, tá? Então vamos lá, ferramentas, criar platô pelo lado interno, tá? Vou selecionar aqui, polilinha, dar um Enter. Aí eu vou escolher aqui, o MDT é o MDT natural, tá? Eu vou colocar aqui, vou deixar 10, tá, pessoal? Como eu falei, não vou ficar entrando em detalhes aqui, senão vai demorar a aula. Com talude, a mesma coisa, tá? Só vou usar aqui no aterro 1 para 1,5, tá? Mas enfim, não vou entrar nesses detalhes, senão não vai estender a aula. Eu só vou criar o platô, tá? Normalmente aqui, ó. Então eu vou pôr na cota 493, tá? Que é a minha cota do plano. Então o que ele vai fazer? Na hora que eu criar o platô, ele vai limpar tudo aqui dentro e vai colocar em volta da linha inteira aqui, ó, do perímetro inteiro, a cota 493, representando que ele está planando para mim. E vai criar os taludes aqui, tá bom? É isso que ele vai fazer necessariamente. Então vamos lá. Vou dar um OK. Então ele veio aqui e projetou para mim, tá? O talude, o platô, né? Ele limpou no meio e projetou o taludezinho, tá? Eu vou criar aqui, pessoal, depois eu vou deletar, tá? Só para mostrar um teste para vocês enxergando, que às vezes a pessoa não consegue enxergando a situação. Eu vou criar um MDT e um 3D rapidinho desse resultado aqui. Como eu te falei, é um quebra-cabeça. Então eu vou te mostrar o resultado da primeira parte do quebra-cabeça. Você não precisa ficar fazendo isso. Mais para, como é uma videoaula, eu preciso ir mostrando os resultados para vocês entenderem. Então eu vou criar aqui, ó, vou dar qualquer nome, tá? Vou criar aqui um MDT do platô, criado com o terreno natural, então ele está aqui, ó. Agora eu vou criar um 3D de exemplo desse MDT que eu criei, tá? Só para vocês entenderem. Então tá aqui, ó. Então vou colorir por altura, ó. Então o platô já está pronto, tá vendo, ó? A rua está aqui embaixo, a rua velha, né? A que já estava lá, que existia. E a antiga também está aqui, a outra também está aqui, ó. Então acontece, eu tenho já o plano prontinho, perfeito, tá? Vou diminuir aqui, tá aqui, ó. Só que aí você fala, agora que vai entrar o detalhe, a gente precisa fazer um acesso, porque como que eu tô nessa rua aqui, eu vou subir o platô? E aqui também, eu tô aqui em cima, tá, beleza. Como que eu vou fazer para acessar esse platô? A gente vai fazer as rampas de acesso, então uma rampa daqui para cá, né? E outra rampa, eu vou fazer ela subindo mais ou menos aqui até chegar lá em cima. Então, a primeira parte do nosso quebra-cabeça, ela tá pronta, tá? Eu vou jogar aqui o 3D fora, tá, pessoal? Fiz aqui só para vocês enxergarem que a primeira parte está pronta, tá? Que o que a gente precisava é o platô pronto aqui. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui pegar aqui, ó, um traçado geométrico e vou fazer as linhas que eu quero. Então eu vou fazer aqui, vou fazer um corte rápido, tá, pessoal? Vou vir aqui, ó, a rua é mais ou menos aqui, né? Deixa eu pegar uma cota aqui, ó. Vou sair daqui, tá? Dessa estaca e vou parar aqui dentro, porque eu tenho que entrar um pouquinho dentro do platô, pessoal. Por quê? Porque aqui tem um talude, né? Então eu tenho que parar mais lá dentro, tá bom?
Porque ele vai fazer, a rampa vai vir aqui, eu tenho que fazer um taludezinho para ir para cá até chegar, porque eu preciso chegar na parte plana, não posso chegar aqui. Porque se eu chegar aqui, eu tô chegando em cima do barranco, entendeu? Então eu tenho que chegar um pouquinho mais para dentro aqui, tá? Vou colocar aqui mais ou menos. Aí você escolhe, tá, pessoal? Tô definindo aqui. Vou fazer um traçado geométrico também do outro lado. Aqui do outro lado eu vou fazer uma coisa mais sinuosa, tá? Então eu vou meio que começar aqui, ó, nessa estaca e não vou subir de uma vez. Que aí você tem que calcular, pessoal. Às vezes você não pode simplesmente pegar uma polilinha e desenhar direto para cá. Porque olha só a cota que é 493 o plano. A cota natural é 475. Como que você faz uma subida dessa aqui para um caminhão? Não faz sentido, tá? Tem que usar lógica, tá bom? As coisas tem que fazer lógica, senão não dá certo, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazer uma curva sinuosa, tá? Eu vou saindo da estrada devagarzinho, tá? Vou fazer aqui. Vou até fazer mais para frente, tá? Vou vir aqui, ó. Eu vou chegar aqui dentro, tá? Mais ou menos aqui, ó. Beleza, então seria isso daqui. Como que eu vou fazer agora? Eu vou criar um perfil longitudinal de cada um aqui, tá? Só que na hora que eu criar o perfil, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar, lembra que eu criei o platô? Então eu já não posso mais usar esse MDT aqui, ó. Esse MDT aqui já não é mais natural. Por quê? Porque eu já projetei uma pista, um platô nele. Então já não é mais, as cotas foram modificadas. Já limpou aqui dentro, pôs talude. Então eu tenho que criar um MDT do platô, do terreno mais o platô. Então eu vou pôr aqui, ó, MDT 2. Eu vou usar o MDT 2, tá? Que é aquele um que vocês viram lá que eu joguei fora, tá? Então, esse aqui é o MDT que eu vou usar agora como parâmetro para mim criar a pista, tá? Você não pode, entenda bem, você não pode mais usar esse, porque esse daqui esse aqui é o natural, ele não tem mais, ele não é do mesmo jeito mais. O terreno foi modificado. Então você precisa usar agora esse daqui, que é o que tem o platô, tá? Por quê? Porque quando você puxar aqui para criar o perfil, ele vai pegar essa modelagem aqui. Então ele tem que encontrar as cotas natural, essa cota do talude aqui novo que foi criado, e a cota do plano lá em cima. Então o MDT base agora é esse, tá? É esse que a gente vai usar. Então você vai fazer o quê? Eu já criei o eixo, eu vou criar os perfis. Aí eu vou vir aqui, ó, em ferramenta, criar perfil para estaqueamento. Vou selecionar o primeiro perfil aqui, tá? Vou colocar cada 10 metros, tá? Eu não sei a distância exata aqui. Vou colocar cada 10 metros, tá? Então ele vai estaquear para mim. Perfil 1. Beleza. Eu vou aqui configurar propriedades, vou diminuir o tamanho aqui que está muito alto, tá? Como eu falei, pessoal, eu não vou ficar entrando em detalhes de como criar perfil, nada disso. Eu vou fazer uma coisa mais rápida, porque senão o vídeo fica longo, tá? Eu sei que a galera não gosta de assistir muito vídeo, costuma adiantar vídeo, então a gente procura tentar fazer mínimo, né? Então, por isso que eu não vou ficar entrando nesses detalhes. Vamos agora criar o perfil 2, tá? Que é esse perfil aqui. Ferramentas criar perfil para o estaqueamento, que é esse aqui. Esse daqui. Vou colocar 10 aqui também. Vamos pôr aqui 2. Então temos aqui o perfil 1 e o perfil 2, correto? Tá, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai definir, criar uma seção transversal, né? No caso, o meu acesso aqui, ele vai ter uma largura de 10 metros, tá? Então é do eixo para a esquerda 5 e do eixo para a direita 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma seção transversal, aqui no perfil 1. Aí eu preciso calcular lá, o que vai ser aplicado aqui? Vai ser aplicado uma pista de 10 metros, né? E os taludes, né, que vão cair da pista, porque lá tem bastante barranco lá, como vocês viram, né? Para mim sair da estrada já existente lá, fazer uma rampa de acesso para mim chegar no plano lá em cima, ou vice-versa, tá na rua e vai descer pro plano, que são dois acessos que a gente vai fazer, né? Você vai ter vai ser uma parte que vai correr o caminhão, né? E vai ter os taludes para sustentar essa terraplanagem que vai ser feita, né? Então aqui eu vou criar a seção transversal e vou definir isso, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar a camada terreno aqui, tá?
Quem nunca viu falar como funciona a criação de seção transversal, aí tem que assistir as aulas de criar a seção transversal. Não tem como abordar tudo aqui, senão o vídeo vai virar mais de 1 hora de vídeo, tá? Então fica cansativo. Então aqui a gente vai pegar esse MDT2, porque lembra que é do MDT2 que a gente vai trabalhar agora, que é esse daqui, porque ele possui o platô projetado, né? Então as cotas foram modificadas ali, tá bom? Então acontece, eu preciso colocar aqui largura esquerda e largura direita, tá? O que acontece? Então eu sei que eu tenho uma pista de 10 metros, então seria do eixo 5 para a esquerda, 5 para a direita o corrimento da pista, então dá para formar uma pista de 10 metros. Mas eu não tenho só a pista ali, eu vou ter que, depois que terminar a rampa da pista de acesso de rolagem, eu tenho que ter os taludes de sustentação. Então eu preciso colocar um valor maior, por quê? Porque vai ser projetado uma pista com esses taludes e a seção transversal ela vai receber isso. Então eu preciso colocar uma largura bem extensa aqui. E lá tem bastante desnível, né, da rampa, ou do platô até as estradas existentes, né? Então sei lá, eu vou colocar um valor aqui, pessoal, nem calculei. Eu vou chutar aqui que eu vou colocar um valor aqui de 30 metros, tá? Talvez nem isso, talvez seja exagerado. Vou colocar 20 metros aqui, tá bom? Então são 5 para a pista, para a esquerda, e 15 metros para ele trabalhar com talude ali, caso tenha talude, tá? E vou pôr 20 para a direita também, para acontecer a mesma coisa. Se não tiver talude, ele não vai fazer. Basicamente é isso, tá? Vou colocar aqui 1 e vou concluir, tá bom? Então esse será o nossa seção transversal do terreno natural na transversal, tá? Como eu falei, se você não sabe criar seção transversal, ó, tá vendo aqui, ó, por que eu fiz esse detalhe? Porque, por exemplo, a pista existente, ela tá aqui, então eu vou fazer uma rampa de acesso que vai sair subindo, né? Então é só o desnível que existe. Então, a rampa, ela vai subir, tem que ter vai ter os taludes de sustentação, né? Encostando aqui nesses taludes também do platô, até chegar lá em cima do plano, tá? Enfim, então por isso que eu coloquei essa largura aí. Tá? Então eu vou fazer isso também no perfil 2. O perfil 2 deve ter menos desnível, então talvez eu use um valor menor, mas eu vou deixar aqui também mesma coisa, tá? Terreno natural, o MDT é sempre o segundo, né? Que eu vou fazer que não é mais natural, né? Então, avançar e concluir, tá bom? Beleza, então tá aqui a minha seção transversal, tá? Essa é a seção transversal aí. Então tá aqui a seção. Agora eu vou fazer o grade, tá? Eu preciso estudar aqui, a estaca minha 0, ela ficou nesse perfil que ela ficou aqui. Então, no perfil 2, aqui é a 0 e aqui é a última, né? No perfil 1, é aqui, deixa eu ver aqui, aqui é a 0 e aqui é a última. Então, vamos no perfil 1. No perfil 1, o que eu preciso fazer? Qual que é a minha cota de plano? Minha cota de plano é 493, correto? Então, o que eu vou fazer no perfil 1? Eu vou vir aqui, vou criar um grade. Aí eu posso colocar a cota do terreno natural, 475, que é a da pista lá, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 475 e 95, que é a cota da pista, da onde a pista está lá ainda, a pista pronta, né? E eu vou colocar aqui 409 aqui em cima, vou dar um OK. Aí eu vou voltar aqui e editar o grade. Pessoal, só lembrando, Leandro, mas eu não sei fazer isso. Então vai assistir as aulas de perfil, tá? Porque isso aqui tem tudo na aula de perfil. Se eu ficar detalhando aqui, vai demorar. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 493. É como eu falei, pessoal. O foco aqui é como juntar o platô e as rampas. Não é ficar estudando nada de perfil, tá? Então, vamos lá. Então, por que eu coloquei 493 na cota do projeto? Por quê? Porque eu preciso sair daqui, onde eu estou, e chegar na minha cota de plano, tá? Então, qual que é o plano lá? 493, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu vou sair da cota do terreno natural e também vou chegar na 493, tá? Então, vamos lá. Vou pegar o 2 e vou fazer a mesma coisa, tá? Ferramenta. Esse aqui já é o contrário, tá? Esse daqui, ó, a 0 minha, ela ficou aqui, né? Então é o contrário, aqui está mais alto e lá é o plano. Então vai lá, ferramentas, criar novo grade, aqui vai ser a 400, aqui vai ser do terreno natural, 512 e 48. 512 e 48. E aqui vai ser, vou clicar aqui e depois vou voltar a editar. Editar grade, vou colocar aqui 400 e
93, que é a cota do plano, tá? Então seria isso. Bom, então agora vamos criar a seção tipo, tá? Que seria a nossa pista com esse talude aí, tá bom? Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em configurar a seção tipo. Pessoal, para quem nunca viu como se cria uma seção tipo, é como eu expliquei, sempre estou explicando aqui. O foco dessa aula não é ficar ensinando criar seção transversal, perfil, seção tipo, nada disso. Porque senão demora demais, tá? Porque demora muito, tem muitas aulas sobre esses assuntos. Então fica muito longa essa videoaula demonstrativa que eu estou explicando para vocês, que é juntar um quebra-cabeça lá que eu falei, platô e rampa de acesso. Então vou fazer meio rápido aqui, tá? Eu vou criar um gabarito aqui, tá? Seção tipo. Vou chamar de pista, tá bom? Aí eu vou vir aqui e vou dar um adicionar. Eu vou adicionar um elemento, uma pista aqui, tá? Primeiro é o seguinte, eu vou fazer primeiro um talude. Porque para quem conhece lá a videoaula de seção tipo, a gente sabe que a seção tipo é desenvolvida da esquerda para a direita, tá? Então eu tenho o meu eixo, eu venho da esquerda para a direita desenvolvendo o meu projeto. Se é da esquerda para a direita, a primeira coisa que eu tenho que ter é o talude, porque antes de eu chegar na pista, eu tenho que sair do terreno natural, passar por um talude para chegar na pista. Então eu vou desenhar um talude aqui, tá? Eu não vou fazer muitas configurações, pessoal, como eu expliquei para vocês, para não ficar perdendo muito tempo ali configurando tudo, tá? Então, assim, quem quer aprender sobre inclinação de talude, essas coisas, tem outras videoaulas que é sobre criar platô, ou platô comum, ou como criar uma pista simples, que também ensina sobre configuração de talude, tá? Então você pode aprender essas coisas por lá. Então eu vou fazer um pouco meio que correndo aqui, tá? Para não demorar. Então eu vou colocar um talude aqui, tá bom? Desculpa, coloquei só para aterro aqui. Vou colocar aqui para corte também, tá? Desculpa, aterro. Dos dois lados, tá bom? E vou colocar aqui uma pista simples de 10 metros, tá? 10 metros a pista. Vou pôr a pista em um caimento duplo, tá? Enfim, só para ter uma caidinha para os lados. Vou dar um OK. Então fiz a lateral aqui, que é o talude, que é a primeira coisa. Ou seja, sai do terreno natural, tem o talude, depois tem a pista de 10 metros e agora do outro lado tem outro talude. Então vou adicionar mais um talude aqui e vou fazer a mesma coisa, as mesmas configurações, tá? Tá bom? Então vou dar um OK aqui e vou dar um salvar. Vou pegar agora essa seção tipo que eu cliquei e vou vir aqui e mandar aplicar ela em cima da minha seção transversal. Lembra que eu tenho a seção transversal aqui? Então vou mandar o projeto ser aplicado aqui. Eu vou vir aqui em ferramenta, editar e calcular projeto. Vou escolher na primeira estaca só a seção tipo que eu criei, tá? E vou dar um OK aqui e ele já vai aplicar em todos e vai dar outro OK, entendeu? Beleza, aí eu vou voltar aqui ó, em ferramenta, editar seções transversais. E eu vou ter aqui, tá vendo? Vou rodando aqui a stack, você vai vendo ali que tem a pista, a rampa, né, de acesso. Ele vai criando o talude. O talude vai depender da inclinação, tá, pessoal? Que nem aqui, ó, por exemplo, ó, eu tinha criado, pessoal, um talude de 15 metros. Só que acontece, ó, vou voltar aqui algumas estacas, tem que ter esse cuidado aqui, tá? Eu vou mudar aqui rapidinho, vocês vai ver eu mudando. Mas, por exemplo, ó, aqui, esse talude aqui, original, ele é o talude do platô, que veio do platô, da criação do platô. Quando eu coloquei ali um talude para fazer a seção tipo da pista, eu coloquei 20 metros, 15 metros para ele trabalhar, né? Só que se eu deixar, ele vai invadir o talude do platô, então ele vai desmanchar o talude do platô, tá? Então eu tenho que ter cuidado com isso daí, tá bom? Porque quando ele chega ali no platô, ele vai cortando, tá vendo? Para fazer o talude, tá? Eu vou fazer todo o processo aqui, vou jogar lá no desenho, tá? Vou ver como vai ficar. Qualquer coisa, se não ficar muito legal, eu volto e vou ter que editar essas coisas aqui, tá bom? Só mostrando para vocês. Então, apliquei no primeiro perfil, vou aplicar no segundo, porque vai se repetir em todos, tá? Vou pegar a primeira estaca, seção tipo nela, OK e OK. Pronto, feito isso, eu já mandei aplicar a minha seção tipo em cima do meu terreno natural aqui, tá? Então já tem os pontos do projeto, desse projeto aqui, tá? Não vou mexer com corte, aterro, nada disso aqui não. A ideia não é essa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trazer todos os pontos que eu projetei aqui dos perfis da rampa de acesso, que já tem os pontos projetados, vou levar lá para o desenho, tá? Para me casar as informações, jogar tudo em cima lá da outra parte do quebra-cabeça. Lembra que eu tratei isso aqui como um quebra-cabeça? A primeira parte eu tenho que é o platô, agora eu vou fazer a segunda parte que é as rampas. Só que eu preciso trazer os pontos das rampas. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou mandar limpar aqui, tá? Eu vou vir aqui, ó, inserir, carregar traçado e trazer as linhas da rampa, tá? Inserir, carregar traçado do projeto, que é essa daqui. Vou trazer primeiro do perfil 1, que é essa daqui, tá?
Então ele trouxe para mim aqui, tá vendo? Ó? Ele trouxe para mim aqui essas linhas, tá? Só que ele não trouxe os pontos do projeto. Agora eu vou mandar trazer os pontos. Vou vir inserir. Primeiro eu vou trazer só os traçados. Vou trazer do segundo perfil ali, tá? Para fazer por etapa. Eu trouxe só do 1, eu vou trazer do 2 também. Que é esse aqui do lado aqui, ó. Então ele trouxe aqui do 2. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir os pontos dos perfis. Eu vou vir aqui inserir, carregar pontos dos perfis, né? Vou pegar do 1 primeiro, os pontos do projeto. Guarda essa camada aqui, pessoal, que ela vai ser importante, porque ela vai servir como referência na hora de a gente criar um MDT, tá bom? A gente vai mandar pegar essa camada aqui. Vou mandar os pontos cair inicialmente com a numeração 1, tá? Então ele carregou aqui já os pontos, né? Do perfil, tá bom? E agora aqui eu vou carregar do segundo perfil. Vou inserir, carregar pontos das sessões. Vou pegar o segundo aqui, PTs projeto, também vai vir, tá? Essa camada, vou mandar por aqui 1. Beleza, então tem os pontos do projeto. Então, pessoal, já tem o quebra-cabeça montado. Lembra que eu sempre bato na tecla que é um quebra-cabeça? A primeira parte do quebra-cabeça foi feito aqui por platô. A segunda parte foi feito por perfil. Então, o Geoff não tem uma ferramenta que faça tudo. Ele tem uma ferramenta, tem ferramentas que você une o útil ao agradável e chega num produto final, que no caso aqui é o platô com rampa, tá? Então não tem uma ferramenta, vou usar essa ferramenta vai te fazer tudo, não. Aqui é um conhecimento, um know-how particular meu, que o Pablo também tem lá, que a gente usa para poder fazer essas coisas, tá? E seria mais ou menos voltado para isso. Então, aí são um conjunto de ferramentas, ou seja, isso aqui essa videoaula, na verdade, não é uma videoaula, não é nem um manual, tá? Isso aqui é uma videoaula de operacional, dica, ó, como você pode fazer um platô com uma rampa usando ferramenta X e ferramenta Y. Tá? Eu sei que tem a ferramenta X que eu posso usar para fazer a primeira parte e a ferramenta Y que é a segunda parte. Então, são duas ferramentas que estão sendo usadas. Tá? Por isso que existe videoaula só de platô, existe videoaula só de perfil. Né? Mas o que acontece? Eu estou mostrando para vocês como que vocês podem desenvolver um trabalho usando ferramentas separadas, entendeu? Cada uma vai te ajudar a auxiliar aí. Então, o foco é esse, tá bom? Beleza, eu cheguei aqui no quebra-cabeça, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma modelagem digital. Eu quero esses pontos naturais aqui por fora, porque não teve modificação aqui, mas teve modificação daqui para dentro, ou seja, da rua que já existia lá natural com esse acesso, e para essa aqui natural com esse acesso, foi projetar todos esses pontos novos, então eu preciso do MDT novo. Aí eu consigo comparar o volume entre esse projeto que foi desenvolvido e o terreno natural, que é esse MDT aqui natural, lembra? Então eu consigo fazer a comparação, tá? Esse outro MDT aqui eu posso ter jogar fora, a não ser que você queira comparar depois o volume só desse MDT com esse platô, né? Sem pôr as rampas no cálculo, sei lá. Mas enfim, vamos gerar o MDT aqui, disso aqui tudo, tá? Como que você faz? Você vai vir aqui, ó, ferramenta, vamos pôr aqui o MDT final, tá? Vou pegar aqui todas as camadas, vou dar um avançar. E aqui, pessoal, lembra que eu pedi para vocês guardarem aquela questão de camadas, tá? Então, vou escolher aqui a cifrão platô, cifrão traçado, todas elas, tá? E aqui também a PTs projeto, tá bom? Que é linha obrigatória aqui para mim. E vou dar um concluir, tá? E vou esperar um pouquinho. Se ele dá uma mensagem que alguns pontos não foram encontrados, não tem problema. Dá um OK aqui, tá bom? Ele vai gerar da mesma forma. Então, esse aqui será o nosso novo MDT, tá? Esse é o MDT do quebra-cabeça montado. Eu vou gerar um 3D aqui, final, para vocês verem como ficou, tá? Esse é o 3D final, tá bom? Vou pegar esse 3D final, esse MDT final aqui e gerar o 3D dele, tá? Então tá aqui, ó, pontinho, tá bom? Nosso projeto tá prontinho. Eu vou mandar aqui colorir por altura e vou mandar aqui diminuir o exagero vertical, tá bom? Aí tá aqui, ó. Então acontece, tá perfeito aqui, ó. A gente tinha a nossa rua, né, que já é existente lá. Então aqui, ó, por exemplo, eu dei uma suavizada maior aqui, ó. Eu não lembra que eu não quis fazer direto para cá, porque não faz sentido, né? É a distância longa aqui. Então a gente tem aqui o caminhamento, tá? Vou colocar meio de lado, que a gente sai da rua de acesso já existente, faz uma rampa de acesso, tá? Meio assim sinuosa, né? Para não ficar aquela rampa muito larga, comprida, e chega lá em cima, na hora que ela chega ali no encontro do platô, tá? Ela vem aqui e daqui o caminhão já vira e já está dentro do platô, tá bom? A situação lá de cima é a mesma coisa, né? Eu já tenho uma rua existente, né? No caso aqui, ó, essa rua existente aqui, né?
Então eu fiz uma rampa de acesso. Como aqui é mais curtinho, eu fiz ela direto, não precisei fazer ela tão comprida, né? Porque daqui a curva, a cota é pouca, tá? De caída. Então ela ficou bem perfeita também, como você pode ver aí nesse caso aqui, tá? Aí os taludezinhos aqui ele projetou, né? Pra gente. Tá bom? Então ficou show, tá? Basicamente é isso daqui que eu queria mostrar pra vocês, tá? O conjunto de usar duas ferramentas. Não tem uma ferramenta que faça tudo isso, mas tem um conjunto de ferramentas que você pode usar para chegar nesse produto final, tá? Bom, então basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Às vezes na hora de gerar o platô, na hora de gerar um MDT aqui, do quebra-cabeça montado, não ficar tão perfeito, você pode vir aqui também tratar o MDT, tá? Tirar um ponto que você não quer, enfim, essa parte que eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Mas enfim, você pode fazer, antes de você gerar um 3D, você pode vir aqui dar uma tratada no desenho, no MDT, ou diretamente no desenho, né? Você pode vir aqui, tirar um ponto, enfim, fica a livre escolha de vocês, tá? Então o que agora a gente vai fazer aqui? Você pode agora calcular um volume, né? Do que era o terreno antes, porque é o terreno hoje. Porque você tem aqui esse MDT natural, que é o MDT, e tem o MDT final. Então você consegue comparar o volume do que era para o que está. Aqui é um projeto grande, pessoal. Pode ser que fique um pouco pesado, tá? Você consegue calcular volume por duas situações. Ou direto, né? MDT por MDT, chapa um em cima do outro. Aí tem as videoaulas que ensinam a calcular volume lá. Não vou entrar nesses detalhes, explicar detalhezinhos não, tá? Eu só vou mostrar aqui como calcular um volume. Se você quiser se aperfeiçoar de como que funciona o cálculo de volume de Office, aí você assiste as videoaulas de cálculo de volume, tá? Mas vou mostrar duas situações aqui que você pode calcular. Que é essa mais pesada, né? Que ela deixa o software, o desenho mais pesado. Que é essa aqui, a ferramenta calcular volume de duas superfícies, né? Que ele vai simplesmente pegar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse MDT natural aqui do jeito que ele é, e vai jogar ele por baixo desse MDT projetado, e vai identificar onde teve movimentação de terra e vai te dar o volume, tá? Só que ele deixa um pouco mais pesado. Existe uma outra também. Primeiro eu vou mostrar por essa daqui, tá? Vou vir aqui em ferramentas calcular volume de duas superfícies. Eu vou colocar aqui, pessoal, MDT natural versus MDT final. Eu poderia calcular pelo MDT 2, que é aquele platô, só com o platô sem as rampas, sabe? Mas não é meu intuito, o intuito é o final. Essa largura da malha de interpolação aqui, pessoal, que é a questão. Se eu colocar um valor muito pequeno, ele pode ser que ele demora muito para calcular, porque é uma movimentação bem grande aqui. Eu vou colocar 1, tá? Para ver se ele vai ficar rápido ou não, tá bom? Vou mandar preencher amarelo em corte e vermelho em aterro, tá? Ele está indo um pouquinho lento. Se eu colocasse, por exemplo, meio metro, ia ficar um pouco mais pesado. Se eu colocasse 0,10 centímetros, vai ficar mais pesado ainda. Então, pessoal, isso está relacionado à máquina, processamento da máquina também, tá? Nem tudo é GeoOffice, tá? Às vezes sua máquina não vai aguentar calcular. Eu estou colocando aqui 1 para me mostrar mais rápido para vocês, mas se eu quisesse colocar, às vezes, 0,10, pode ser que a máquina faria, né? Fizesse, né? Desculpa. Mas pode ser que ficaria muito lento. Tá vendo? Ele está lento ainda, ó. Ele está calculando, mas ele está um pouco lento, mesmo com a malha de 1, entendeu? Como eu expliquei para vocês, pessoal, 1 ficou muito pesado, chegou até fechar o software aqui, tá? Por que isso fecha o software? Mas por que isso fecha o software? Na verdade, pessoal, não é o software que fecha, é o Windows que fecha o software. Porque assim, como é uma área muito grande, eu estou usando uma interpolação pequena, 1 metro, o que o software vai começar a fazer? Ele começa a processar, ele começa a pegar muito processamento da máquina, sabe? E o Windows detecta que ele está pegando bastante processamento. Aí vai processar. Quando o Windows vê que vai estourar a memória ou algo do tipo, está pegando demais, ele vai pegar e vai fechar o Windows vai fechar o software que está consumindo muita memória ou muito processamento. Ele pega e fecha o programa. Dá a entender que é o GeoOffice que fechou. Não, foi o Windows que fechou ele. Então, assim, tem que também prestar atenção nessas coisas aí, tá bom? Não é à toa que a gente tem aí, por exemplo, quem vai mexer com processamento de imagens, né? Montar ortofoto, precisa pegar máquinas muito boas para fazer aquilo lá. Porque nem tudo é o programa, né? Às vezes é a máquina também, tá bom? Eu vou fazer o cálculo de novo aqui e vou usar uma malha maior, tá? Vou colocar aqui MDT e vou colocar 3 metros para ver se ele faz, tá? É só aumentar a malha, aí talvez vai ficar uma coisa mais leve, tá bom? Que nem aqui, ó, fez, tá vendo? Posso mandar criar tabela e criar relatório, tá? Vou dar um fechar aqui, vou dar um OK, a tabela eu vou colocar aqui, e o relatório eu vou pôr aqui. Então a área em amarelo é a área de corte, a área vermelha, tá? É a área de aterro.
Ah, Leandro, mas eu preciso uma coisa mais precisa, a malha de interpolação está muito grande, muito grande. Esse, pessoal, que eu te mostrei é o cálculo de volume por superfícies, que é o que deixa mais pesado. Tá? Mas se você não você quiser, tem uma outra solução. Você vem aqui, ó, deixa eu mandar apagar essa camada volume aqui, que é também algo, é entre duas superfícies também, só que é assim, ó, o que você faz? Pega uma polilinha aqui, ó, desenha mais ou menos a área que você quer que ele faça um cálculo para você, que nem eu vou desenhar aqui, ó. Eu sei que não houve movimentação de terra daqui para fora, por exemplo. Deixa eu ver um aqui mais para lá. Por exemplo, daqui para cá eu sei que não teve movimentação de terra, tá? É daqui para dentro só o volume, né? Então, o que eu vou fazer? Vou vir um pouco mais para cá, aqui mais ou menos, e vou fechar aqui, tá? Então, dentro dessa linha, eu quero que ele calcule o volume para mim, usando também os dois MDTs. Ele vai pegar esse MDT e comparar com esse MDT. Mas o comparativo vai ficar só restrito dessa linha para dentro, que é onde teve movimentação, porque aqui para fora não teve, tá? Só que é um cálculo mais leve. Fica olhando, vou ver aqui ferramentas, calcular volume por área. Vou escolher aqui o perímetro, dentro desse perímetro. Aí eu vou clicar aqui dentro. Cliquei, ele vai abrir uma janela te falando quais os MDTs você quer comparar. Ó, eu quero comparar o natural com o projetado final, tá? E aqui eu posso colocar até uma malha menor ainda, ó. Vou colocar aqui 0,10 centímetros. Então preciso que ele vai ficar, e vai ficar mais leve. Vou dar um OK, ele vai processar também. Só que o cálculo fica bem mais leve, tá? É um jeito de calcular também, tá bom? Ele não está usando a linha para calcular, não é isso, pessoal. A linha é só para você ter uma orientação ali da região que você quer, que é onde você acha que teve movimentação. Mas a comparação é entre os dois MDTs, tá bom? O natural e o projetado. Não vou nem mandar gerar relatório, nada disso, para não demorar, tá? Só dar um fechar aqui e ele vai preencher aqui. Alguns lugares que fica buraco, pessoal, aqui não teve movimentação, tá? Sua movimentação ela ficou mais ou menos aqui dentro, tá? Essa área em amarelo acabou sendo corte, eu acredito, e aterro em azul, tá? Não lembro ali o que a gente colocou. Mas basicamente é isso daqui, tá? Quanto menor a malha você usar, deixa eu desligar a camada aqui. Quanto menor a malha você usar, vamos desligar a corte. A corte é amarela, tá vendo? Tá bom? Que nem teve alguns lugares. E a volume, e a azul e a aterro, tá bom? Pode ser que fica picado porque não está tendo movimentação ali em alguns lugares, tá? Talvez ele não achou movimentação em alguns lugares, tá bom? Esse aqui é mais para mostrar, eu não vou entrar nesses detalhes, senão vai demorar. Isso aqui é mais para você ter uma alternativa, já que o cálculo de volume por duas superfícies fique pesado para você, tá bom?